Após descobrirmos um pouco mais sobre a influência da organização Cross Guild nos capítulos anteriores, como por exemplo pelas recompensas que eles estabeleceram para as cabeças dos marinheiros, no capítulo 1082 o Oda expande isso ainda mais, mostrando o primeiro marinheiro vítima desse novo esquema, e também temos uma ideia de qual será o próximo movimento dessa organização e como Shanks e Bug podem cumprir uma antiga promessa do passado, a promessa de um dia entrar em Laugh Tale. Além disso, vimos finalmente o destino de Sabo após os eventos de Lulu, e o final desse capítulo provavelmente vai impactar o início da movimentação do exército revolucionário rumo à guerra final de One Piece. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e hoje estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala, galera! E sejam bem-vindos a mais uma análise de capítulo. Dessa vez vamos falar sobre o capítulo 1082 de One Piece. E se vocês gostam das nossas análises, já deixem seu like e comentem aí embaixo o que vocês acharam desse capítulo e o que vocês esperam para o próximo. E aproveite, se vocês ainda não são inscritos, já se inscrevam no canal, porque estamos pertinho de bater os 70 mil e seria muito legal bater essa meta com vocês. E sem mais enrolação, vamos direto para esse vídeo. O capítulo começa com uma manchete do jornal que anuncia que T-Bone está morto. Ele foi morto por um cidadão que queria sua recompensa vinda da Cross Guild, o que por si só já é muito triste. Quem acompanha o canal e tem visto as nossas opiniões sobre o que está acontecendo na obra atualmente, sabe muito bem o que nós achamos sobre os marinheiros terem recompensas para as suas cabeças. Os piratas são os grandes vilões desse mundo e fazem terror por onde pisam e também por onde não pisam, que é o mar. Existem muitos marinheiros maldosos? Sim, com certeza, mas na sua maioria são pessoas que buscam a justiça ou só trabalham lá para sustentar sua família ou algo do tipo. Aquela cena do sofrimento do Kobe em Marineford deixou isso muito claro pra gente. Foi onde ele vê várias mortes de pessoas inocentes sem nenhum motivo. E após isso ele bate de frente com a Akainu e acontece tudo aquilo que a gente sabe muito bem. E o T-Bone foi a vítima da vez. E só pra resumir tudo isso aqui, tem uma frase muito boa vinda desse mesmo personagem. Ele fala o seguinte: proteger vidas inocentes é o meu propósito de vida. E é uma pena que uma boa pessoa como ele tenha morrido para essa organização. Mas isso só mostra como a Cross Guild está gigante e está influenciando muitos piratas, consequentemente estimulando a criação de novos saqueadores dos mares e caçadores de recompensas. Como o próprio Sengoku diz, pessoas que juramos proteger estão nos atacando pelas costas. No refeitório do quartel-general da Marinha, Sengoku e Tsuru estão discutindo sobre essa notícia e sobre a ameaça crescente da Cross Guild. E Hina chega na conversa com eles. O Sengoku pergunta para Hina onde está o Garp, porque ele quer que ele experimente uma comida. E Hina fala que Garp saiu há alguns dias, dizendo que iria salvar o Kobe, e diz que a S-Word também parece estar com ele. E o Sengoku esboça uma expressão de surpresa. E cara, é incrível como as notícias dentro da marinha repercutem de uma maneira tão lenta. Como assim Sengoku não sabia que Garp iria invadir o território de Yonkou? Não é qualquer pessoa que a gente tá falando, não é nenhum pirata qualquer, o Yonkou, sabe? Meio que é um absurdo, mas a gente aceita. Vamos respeitar que ele é idoso. E outro detalhe é o conhecimento de todos que estão naquela sala, a Hina, o Sengoku e a Tsuru, sobre a S-Word, que é uma organização dentro da própria marinha que deveria ser ultra secreta, e nos últimos capítulos muitos outros personagens mostraram o conhecimento sobre ela, inclusive o próprio Aokiji, que hoje não é mais marinheiro. Na próxima página vemos a base da Cross Guild na ilha Caraíbari. Podemos ver que Bug está mandando dinheiro para a família do homem que matou o T-Bone. Não podemos ver quantas estrelas tinham a recompensa desse marinheiro. E esse cara se juntará à Cross Guild e o Bug o protegerá dos marinheiros. E é como falamos, é uma pessoa que necessitava de dinheiro que acabou cedendo e matando o marinheiro para sobreviver. Além disso, nós podemos ver que o navio da Cross Guild está sendo construído e ele tem a cabeça de Bug como figura de proa e o tema de palhaço, o que reforça ainda mais aquela piada que tivemos no capítulo sobre a Cross Guild pela primeira vez, em que vemos que Bug se tornou Yonkou apenas por ter tido mais destaque no seu pôster, coisa que os seus seguidores fizeram para ele, o que torna toda essa trama envolvendo Bug sensacional, que é onde o humor em One Piece sempre funciona desde sua primeira aparição. Crocodile e Mihawk vêm e batem em Bug novamente como se ele tivesse alguma culpa, coitado do nosso palhaço, e eles questionam o porquê diabos eles têm que andar nesse navio. E realmente, se eles forem inteligentes em vez de só ficar reclamando, é só criar um outro navio ou cada um andar no seu, já que cada um ali dentro tem suas próprias ambições. E até mesmo na tripulação de um Yonkou existem diversos navios e eles poderiam muito bem ser o primeiro comandante de cada um deles. Mas sobre esse papo de ambição, ficamos finalmente sabendo que cada um desses personagens tem como objetivo de vida no momento da obra. Começando por Crocodile. Ele quer usar a Cross Guild para completar novamente o seu plano da nação Utopia. Ele está planejando construir a Utopia como uma nação militar que não será ameaçada por nenhuma outra força. Mihawk acaba gostando desse plano
plano e acaba dando conselhos a Crocodile, como por exemplo o fato de precisarem acumular ainda mais poder. Já Bug é contra o plano de Crocodile, alegando que não é isso que os piratas de verdade fazem. O que é engraçado por parte de Bug dizer isso, já que na primeira vez que vimos o personagem na obra, ele está dominando uma cidade inteira do East Blue e na época ele parecia não ter nenhuma ambição importante, chegando a entrar na Grand Line apenas porque Luffy foi pra lá. Mas aparentemente o Oda tinha planos bem maiores para o personagem. E aqui nós vemos novamente o desejo de um pirata de construir uma ilha ou um país utópico. Nesse caso, o Crocodile quer construir um país que tenha poder militar suficiente para não ser superado por nenhum outro. Nós já fizemos um vídeo no canal sobre isso, é o último que lançamos, mas aparentemente alguns piratas específicos têm essa mesma ambição de formas diferentes, que remete muito à própria figura do Joy Boy do passado. Se vocês ainda não assistiram esse vídeo, espero muito que vocês assistam, o link vai estar aí no primeiro comentário fixado. E Samuel, me veio um questionamento aqui na minha cabeça agora. Crocodile aparentemente ainda está com a mesma ambição que esteve lá em Alabasta. Será que ao saber que a Pluton não está em Alabasta, ele ainda procura por essa arma? Já que para ter essa nação, ele precisa ter uma arma muito poderosa e ele, como nós sabemos, não é capaz de proteger uma nação sozinho, eu acho que mesmo com o Mihawk e o Bug como protetores. Cara, com certeza ele precisa realmente de uma das armas ancestrais ou pelo menos uma força militar muito grande, que é justamente o que Mihawk acaba aconselhando ele. Talvez os dois estejam na Cross Guild em busca de alguma arma específica ou em busca de poder militar suficiente para construir essa utopia, e pode ser que eles acabem encontrando ou esbarrando com uma das armas ancestrais na trajetória para One Piece. Seria muito interessante ver esses dois personagens entrando na disputa pelo tesouro com uma ambição um pouco diferente da do Bug e acabar entrando em conflito com os Mugiwara justamente por isso. Mas vamos voltar aqui pro capítulo. Primeiramente, quando o Bug diz isso não é coisa de pirata, isso é algo muito mais pessoal do que uma regra em si, porque isso não tem relação direta com as suas influências da infância. Por mais que ele seja um personagem covarde e fraco, o nosso palhaço cresceu apenas no maior navio pirata da história desse mangá, o navio de Gold Roger. Logo, tudo que ele acredita que seja o código de um pirata veio de lá. Por isso, esse grande estranhamento com os objetivos que Crocodile e Mihawk estavam criando. Piratas de verdade que vivem nessa era devem pensar mais alto. Não existe outro caminho que não seja o encontro do tesouro One Piece. E agora, vamos direto para um flashback sensacional. Cara, não tem jeito, tudo relacionado ao Ruivo nos empolga demais. Esse flashback ocorreu há 24 anos em Logtown, no dia da execução de Gold Roger. É uma continuação de um outro flashback que aconteceu durante a conversa entre Barba Branca e Shanks no capítulo 434. Bug perguntou a Shanks se eles estavam indo atrás de One Piece. Embora Shanks quisesse ir antes disso, ele mudou de ideia e decidiu não ir para Laugh Tale naquele momento. Obviamente, o Ruivo estava certo. Naquele momento ele não teria condições nenhuma junto de Bug de encontrar o tesouro, mesmo que soubesse a sua localização. Mas existe algo mais profundo nisso. Acreditamos que Shanks falou isso meio que da boca pra fora, e o motivo dele não ir agora seria pelas últimas palavras ditas por Roger a ele. Provavelmente ele sabe exatamente qual que é o tempo certo de encontrar One Piece e mudar o mundo, que é a profecia de Joy Boy que todos que foram pra Laugh Tale entenderam, que deu origem à frase "nós chegamos cedo demais". Ele comenta para o Bug não se preocupar porque ele vai continuar sendo um pirata. E até o convida para sua tripulação, mas Bug, sendo Bug, diz que não vai trabalhar para ele de jeito nenhum. E essa raiva é totalmente legítima e depois de muitos anos fez sentido pra gente. Bug estava com raiva porque secretamente esperava que Shanks seguisse Roger e se tornasse o próximo rei dos piratas. E ele já abandonou sua ambição, pois já sabia que não era páreo para Shanks. Mas essa admiração dele pelo Ruivo não impediu de pensar como todo grande pirata pensaria. Da próxima vez que nos encontrarmos, seremos rivais. E além disso, o palhaço tem outro problema com o Shanks, já que ele foi responsável por fazer o Bug perder o mapa do tesouro do Capitão John. É muito interessante ver essa rivalidade entre os dois piratas sendo trabalhada desde o início da obra, quando descobrimos que os dois fizeram parte da tripulação de Roger e viviam brigando entre si, e agora os dois são Yokous e ocupam a mesma posição de poder nos mares. Isso é muito interessante ver como Oda desenvolveu absurdamente bem o personagem do Bug, e o Shanks continua sendo aquele cara que a gente espera muito dele. E vai ser muito incrível quando os caminhos desses personagens se cruzarem na obra e nós vermos finalmente uma interação sincera entre os dois. Eu tô muito ansioso pra isso. De volta ao presente, Bug conversa com Crocodile e Mihawk e pergunta se eles ouviram falar que o Ruivo está se movimentando. Bug fica com raiva de Shanks por escolher fazer isso agora, mas o movimento desse antigo amigo o deixou animado. Então ele diz algo que ninguém esperava e que vai nortear o caminho da Cross Guild daqui pra frente. Pode ser sorte e acidentes, mas eu tenho o mesmo título que ele agora. Nesse caso, eu quero me tornar o rei dos piratas também. E cara, não sei vocês, mas eu fiquei todo arrepiado. O que por si só já é meio estranho pra mim, porque logo o que me deixou mais arrepiado e feliz nos últimos capítulos foi a
algo relacionado a um personagem fraco e covarde, que é o Bug, mas não dá pra negar que tudo relacionado a esses antigos membros do Pirata do Roger é sempre muito bom, e não dá pra esquecer que ele foi um desses piratas, e isso já o torna um personagem mais rico do que ele já é. E comentem aí o que vocês acharam dessa cena, porque não é possível que eu me arrepiei sozinho nisso. Continuando, Bug grita em lágrimas e Crocodile, ao invés de espancá-lo como já vinha fazendo, fala um pensamento mais sensato possível naquele momento, que o Bug estava delirando. Você não tem planos ou preparativos, pirataria é negócio. E Mihawk completa dizendo: Ruivo, Barba Negra, Chapéu de Palha, você espera que nós vamos lutar contra todos eles sob sua ordem? E realmente não faz muito sentido. E muitos, depois desse posicionamento de Mihawk, quiseram criar uma narrativa que ele estava com medo de enfrentar os Yonkous. Mas isso vai de contra a tudo que o personagem vem fazendo dentro da obra. O que Mihawk quer? Ele quer paz. É isso que ele quer. E para isso ele se aliou à Marinha, se tornando um corsário, e logo depois em sua nova aliança com a Cross Guild. Por que lutar até a morte por algo que você não quer ou acredita? Então o questionamento de Mihawk é totalmente válido e precisamos pensar muito a respeito disso nos próximos vídeos. Inclusive Mihawk rende só um vídeo só para ele. Fiquem ligados. Mas após esse argumento de Mihawk, Bug fala que nesse mundo de piratas vale tudo, então eles não precisam necessariamente lutar contra todos os Yonkous. Nós temos um exemplo disso com o próprio Teach, que esperou até que Barba Branca estivesse praticamente morto para que assim ele pudesse roubar sua fruta. A gente não tá dizendo aqui que eles vão ser covardes como o Barba Negra, mas assim como ele, eles podem usar não um método tradicional e honrada como nós conhecemos bem, que é basicamente derrotando seus oponentes um a um. E basicamente eles têm milhões de outras possibilidades de derrotarem esses inimigos. Então Bug pega o microfone antes que Crocodile o bata novamente e fala para todos os membros da Cross Guild dizendo: vocês estão satisfeitos com suas vidas atuais? Você se lembra do motivo pelo qual vocês foram para o mar em primeiro lugar? Chegou o dia. Vamos pegar o One Piece. Cara, isso me lembrou muito o discurso que o Kaido fez com a Big Mom, porém, aqui com o Bug a gente sabe que tem um sentido totalmente diferente, porque Kaido e Big Mom são grandes vilões e que em algum momento eles com certeza iriam perder, já o Bug é uma grande incerteza. E todos os membros da Cross Guild torcem pro Bug e Crocodile e Mihawk ficam chocados e furiosos, sabendo que depois daquele discurso não haveria mais volta. E olha, é meio estranho ver o Mihawk seguindo essa ideia, mas sobre o Crocodile é muito mais fácil imaginar que ele comprou a ideia, e que de fato ele como pirata estava tendo um pensamento pequeno, e que a maior ambição do mundo realmente é encontrar o tesouro One Piece. A cena então muda para o reino de Kamabaka. Podemos ver que os 4 comandantes do exército revolucionário estão entusiasmados porque alguém chegou. Todos com ótimos visuais, porque isso já é normal vindo do Oda, mas nós realmente adoramos o design de todos eles, e principalmente dessa Ahiru, que chamou muita atenção da fandom pelo simples motivo dela ter um braço robótico. Isso, é claro, comprova a teoria de que o Kid morreu e a sua fruta já renasceu, e foi comida por essa personagem. Óbvio que não é isso, mas brincadeiras à parte, não negaria que nós gostaríamos bastante dessa ideia, mas infelizmente essa personagem já tinha aparecido antes com esse mesmo braço, nessa mesma ilha. Agora a única coisa que o Oda fez foi nos apresentar a ela. Então até segunda ordem o Kid está vivaço, assim como o nosso querido Sabo, que chega na ilha completamente tranquilo e sem nenhum ferimento. É revelado que Sabo não estava no reino de Lulusia quando In-sama destruiu a ilha. Ele estava em um navio levando alguns cidadãos desse reino que queriam se juntar ao exército revolucionário. Nós falamos isso no vídeo de capítulo e era até um pouco óbvio, até pelo ângulo que o Sabo olhava para a explosão e pelo fato de o Oda não matar um personagem tão importante quanto ele de uma forma tão rápida. E isso também mostra que In-sama não tem uma visão 100% onipresente do mundo, porque ele não sabia que Sabo já tinha saído da ilha quando resolveu mostrar o seu poder. Ou será que ele sabia e queria exatamente que o Sabo saísse vivo? Sobre o In-sama, acreditamos que a informação que Sabo passará para Dragon seja justamente sobre ele e sobre aquela coisa que estava nos céus e destruiu a ilha de Lulusia. Sabo tinha uma visão privilegiada do acontecimento e com certeza ele deve ter pegado pelo menos alguma informação sobre isso. Seguindo, ele entra na sala de reunião com Dragon e Ivankov e diz: vou contar toda a verdade sobre o que aconteceu em Mary Joyce. Exatamente, além de ter presenciado a destruição da ilha, Sabo tem informações sobre a Terra Sagrada. Vamos lá, nós temos pensamentos sobre o que pode ser isso. Os Gorosei dão a entender quando falam sobre o destino que já estava nos planos de In-sama destruir esse reino de Lulusia devido a ser um país rebelde da recente revolução das 8 nações, e que seria um esconderijo perfeito para Sabo, o que faz a decisão de destruir esse lugar ainda mais forte e imediata. Sabo em seguida diz que o trono que deveria estar vazio, na verdade não está. E bom, nessa cena dá a entender que Sabo não conseguiu completar o que estava falando devido à explosão, mas na verdade ele estava num navio distante desse reino, o que significaria que ele conseguiu completar a frase falando sobre a existência de In-sama para Dragon. Ou será que não? Aparentemente ele segurou um pouco essa informação e vai contar agora sentado na mesa cara a cara para Dragon. E
daí já matamos a charada. A primeira coisa que vai ser dita por ele será sobre a existência de In-Sama, e a segunda provavelmente será sobre a grande arma vista no céu de Lulúzia. Podemos completar dizendo que ele também descobriu a existência dos escravos que vivem no subsolo de Mary Joyce em condições inumanas e todos os outros absurdos que essa terra sagrada tem de diabólica. Essa é uma informação que nós já sabemos que o Sabo sabe, e esse é o momento de Dragon escutar todos esses absurdos e começar sua última investida contra o governo mundial. E com os eventos finais de Egghead, é possível que Luffy e o seu bando saiam dessa ilha e com certeza eles vão cruzar o caminho de Dragon em algum momento. Até porque ambos agora estão com o mesmo objetivo, o Luffy de forma indireta e o Dragon de forma direta, de destruir o governo mundial e acabar com o governo de In. Falta muito pouco tempo para a obra terminar e nós já podemos sentir o cheirinho da guerra final de One Piece chegando, e a cada capítulo que passa nós ficamos mais próximos dela. O incidente que vai abalar o mundo está cada vez mais perto de acontecer, provavelmente já nos próximos capítulos, e nós vamos trazer tudo para vocês em detalhes nos nossos vídeos. Então fiquem atentos no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam, e também de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. Esse mês de abril foi incrível pra nós e esperamos que vocês tenham gostado dos nossos vídeos nesse mês, e aguardem porque no mês de maio nós vamos trazer muito mais conteúdo pra vocês. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!